Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como que passaram a semana? Eu espero que com muita saúde. Aliás, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostaram da aula da professora Emília, da atividade que ela fez. Praticaram em casa a respiração, o controle, toda aquela atividade física, controlando a respiração, seja o abdominal, seja um alongamento, uma caminhada ou até mesmo uma corrida. O importante é você controlar a sua respiração. Então eu gostaria de solicitar para vocês um vídeo, uma imagem para a próxima aula de vocês realizando alguma atividade física controlando a respiração. Aí eu vou ter certeza que vocês assistiram a aula, gostaram, e essa participação, esse retorno é bem importante para as nossas aulas. Então fique aí a minha solicitação. Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho do sistema respiratório, os movimentos, as estruturas envolvidas na respiração, e aí teve a atividade então de conscientização corporal com foco na respiração, que foi uma atividade dada pela professora Emília, que mais uma vez eu agradeço. Agora eu sei que eu posso contar com ela. Então, precisando, eu vou solicitar novamente que a Emília participe então da aula. Na última aula, nós estudamos a questão do frio, a relação que o frio tem com as doenças respiratórias. Será que tem a ver a temperatura fria mais baixa com as doenças? Até que tem. Mas não como causador, mas sim pelos fatores que envolvem o frio, o ambiente fechado, as mucosas ressecadas. Então, nesta aula, a gente vai priorizar um pouquinho mais esse assunto e vamos, conforme combinado, ler o texto e realizar, então, uma atividade. O texto tinha esse título aí: As doenças respiratórias se agravam no frio? Então, veja que o título é uma pergunta. É um questionamento, tem um ponto de interrogação. As doenças respiratórias se agravam no frio? Então, quando você lê esse título, você pensa sim, não. Eu aposto que você, quando se depara com um título onde tem uma pergunta, você responde sim ou não. E aí o texto vai nos dizer, né, se realmente estamos certos ou não. E tem um subtítulo: mais sensíveis, crianças e idosos estão mais sujeitos a sofrer dos males causados pelos elementos alérgenos, que são elementos que nos causam alergia. Tem pessoas alérgicas a poeira, a mofo, fumaça de cigarro, que mais? O pólen das plantas, um cheiro forte, né, de alguma coisa, um perfume, um incenso. Então, são várias alergias que, pelo sistema respiratório, a pessoa então sofre, então, com elementos alérgenos. Então, vamos ler então um pouquinho do texto, mais uma vez, para fazer a atividade. Não há uma relação direta entre uma temperatura mais baixa e uma doença respiratória. Então, não tem uma relação direta entre essa temperatura fria, né, o frio, com a doença respiratória. Direta, mas indiretamente pode influenciar. Como? Porém, o ar mais frio pode ressecar as vias aéreas com maior facilidade. Então, esse ressecamento das vias aéreas, desde narinas, cavidades, traqueia, esse ressecamento é que pode, então, causar alguma doença. Esse ressecamento pode causar inflamações que, consequentemente, fecham os brônquios. Que o brônquio é aquela região lá depois da traqueia, se divide em dois brônquios que vão na direção dos pulmões, e quando eles se fecham, causam então algumas enfermidades. Além da baixa temperatura, os elementos alérgenos como ácaros de poeira, mofo e poluentes também podem agravar a situação. Em dias frios, costumamos passar mais tempo em ambientes fechados e úmidos, o que facilita a propagação desses elementos. Então, em ambientes fechados,
tem maior concentração dos elementos. Então, um vidro aberto, arejado, dispersa. Então, devemos sempre abrir as janelas. Em contato com a mucosa ressecada, eles tendem a irritá-la com mais facilidade. Crianças e idosos, cujas mucosas são mais sensíveis, tendem a ser as principais vítimas. Aí por isso aquele subtítulo do texto, né, que estamos lendo. Porque as mucosas, que é aquele tecido mais sensível que fica dentro da boca, nas narinas, na traqueia, eles são mais sensíveis em crianças e idosos. Por isso ocorre mais o ressecamento e, consequentemente, pode ocasionar uma doença respiratória. Você já está ciente de todas as medidas que vêm sendo adotadas para minimizar a propagação do coronavírus. Com o vírus da gripe não é diferente. Ou seja, as mesmas medidas adotadas contra o coronavírus são as mesmas para a gripe. Lavar as mãos, usar máscara e tudo mais. O contágio se dá da mesma forma, que é através de gotículas de saliva no ar ou em objetos contaminados. É por essa razão que em ambientes fechados podem ser causadores de problemas respiratórios. Não é preciso ser infectado por um vírus como o da gripe para sofrer com os problemas relacionados ao clima frio. Então não é só um vírus que vai causar doença, tem outros fatores também. As alergias, por exemplo. As alergias também podem desencadear problemas respiratórios como espirro, coriza, congestão nasal e tosse. Em maior escala, esses sintomas podem se agravar e levar o paciente a desenvolver outros problemas de saúde, causados muito em parte pela baixa imunidade. É por isso que aqueles 4 pilares que estudamos, que é a boa alimentação, dormir bem, reduzir o estresse e praticar atividade física, que deixam a sua imunidade boa, que o seu organismo possa combater as doenças, é muito importante. Então, manter os pilares da imunidade para evitarmos que a gente pegue doenças e que os sintomas sejam mais sérios. Vamos então fazer a atividade sobre o texto lido? A atividade ela vai ser feita no caderno. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, escrever ciências e a data de hoje. A atividade é a seguinte. Número 1. Escreva o título do texto, que é aquela pergunta. E o número 2, faça uma síntese do texto. Copie as 2 questões que eu vou explicar com mais detalhes como deverá ser feito.
questão número 1 é fácil. Vocês vão simplesmente escrever igualzinho está lá o título do texto, que é aquela pergunta, aquele questionamento, a relação do frio com as doenças. A número 2 é a resposta. Então, a número 1 é uma pergunta, que é o título, e a 2, eu quero que vocês produzam um texto. O que é uma síntese? Um resumo, o que você entendeu do texto. Então, vocês vão pegar uns pontos importantes. Então, o interessante é vocês colocarem no papel tudo que vocês lembram do texto. Não tem resposta certa e nem errada. Todas as respostas estão ok. Por quê? Porque é a sua ideia, é o que você entendeu. Então, consequentemente, todas as respostas estão válidas. Eu quero ver um texto bem criativo, não independente do número de linhas. Expresse no papel tudo o que você entendeu do texto. Por exemplo, qual é o assunto do texto? Pode começar, o texto fala sobre isso. Responda a pergunta que o texto está fazendo, o título está fazendo. Para quem que é dirigido o texto? Quem são as vítimas? Quais são os fatores que influenciam nas doenças respiratórias durante o inverno, durante o clima frio, temperatura mais baixa? E para isso eu vou ler novamente o texto para a gente possa se apropriar bem desse texto. Então vamos agora, que vocês já sabem o que é a atividade, vamos ouvir com mais atenção ainda, e eu vou parar um pouquinho no título, para que vocês possam copiar o título já respondendo a pergunta de número 1. Não há uma relação direta entre uma temperatura mais baixa e uma doença respiratória. Porém, o ar mais frio pode ressecar as vias aéreas com maior facilidade. Esse ressecamento pode causar inflamações que, consequentemente, fecham os brônquios. Além da baixa temperatura, os elementos alérgenos como ácaros de poeira, mofo e poluentes também podem agravar a situação. Em dias frios, costumamos passar mais tempo em ambientes fechados e úmidos, o que facilita a propagação desses elementos. Em contato com a mucosa ressecada, eles tendem a irritá-la com mais facilidade. Crianças e idosos, cujas mucosas são mais sensíveis, tendem a ser as principais vítimas. Você já está ciente de todas as medidas que vêm sendo adotadas para minimizar a propagação do coronavírus? Com o vírus da gripe, não é diferente. O contágio se dá da mesma forma. É por essa razão que ambientes fechados podem ser causadores de problemas respiratórios. Não é preciso ser infectado por um vírus como o da gripe para sofrer com os problemas relacionados ao clima frio. As alergias também podem desencadear problemas respiratórios como espirro, coriza, congestão nasal e tosse. Em maior escala, esses sintomas podem se agravar.
elevar o paciente a desenvolver outros problemas de saúde, causados muito em parte pela baixa imunidade. Ok? Então agora responderam a primeira pergunta com o título, que é um questionamento. Aí façam então, não precisa ser agora, pode ser durante a semana, para a próxima aula. Quem quiser mandar o texto através da professora pode mandar, que eu vou ler na próxima aula então alguns textos que eu consegui colocar na aula. Então fiquem à vontade. E vídeos também e imagens da respiração. Então fique aguardando a próxima aula a correção. Continuando a aula, nós vamos falar um pouquinho de outras doenças respiratórias. E para falar, eu fiz são duas tabelas que nós iremos preencher. Eu quero preencher junto com vocês. Então você em casa, prestem bem atenção, vamos entender essa tabela, o que falta, vamos pensar um pouquinho e responder preenchendo as lacunas da tabela. Olha só, aqui eu tenho uma tabela com 4 linhas e 4 colunas. Na primeira coluna, nós temos 3 doenças. Quais são? A asma, a bronquite e a faringite, que são 3 doenças das vias respiratórias. O agente causador, que pode ser um organismo ou não, pode ser alguma coisa do ambiente que não seja organismo. O local da infecção no seu corpo, em qual parte do sistema respiratório essa doença vai se desenvolver. E os sintomas de cada uma dessas 3 doenças. Olha só, já temos algumas coisas preenchidas. A asma não tem o agente causador, mas temos o local de infecção do corpo, são lá nos bronquíolos. O que é um bronquíolo? Então tem a traqueia, que é esse canal cartilaginoso que você consegue sentir quando coloca o dedo, a mão aqui no pescoço. Aí se ramifica, se bifurca em dois brônquios, e esses brônquios é como uma árvore, como se fosse, vamos relacionar, né? Os brônquios seriam o tronco de uma árvore, e daí quando se ramifica em bronquíolos, essas ramificações que estão por todo o pulmão, pelos 2 pulmões, é que então acontece a asma. Não posso falar muito que depois vai ter o sintoma ali da asma. Da bronquite, nós temos 2 quadros já preenchidos. O agente causador, então da bronquite, a secreção acumulada ali do muco é que vai causar então a bronquite. Aonde será? Vamos ver. E o sintoma da bronquite, um deles é a tosse. Então quem sofre desse mal de bronquite sabe que a tosse é um dos principais sintomas então da bronquite. E a faringite? Faringite é a região da garganta. Então, nenhum preenchido, e é o que a gente vai fazer então na atividade. Para facilitar um pouquinho, mas não deixando de pensar e participar, tem aqui então algumas opções. Olha só, o que tem destaque? A segunda coluna, que é o agente causador. Nós temos então que saber qual é o agente causador da asma e qual é o agente causador da faringite. Aqui eu tenho 2 opções. A primeira opção, bactérias ou vírus. Será que as bactérias ou vírus, elas é que causam a asma ou eles causam a faringite? E a segunda opção é ácaro. O ácaro, ele está presente em todo lugar, no nosso corpo, no travesseiro, no lençol, na toalha, a poeira. Ácaros são pequenos micro-organismos, parentes dos carrapatos, são aracnídeos, e eles são minúsculos, não é nem para ver, e a olho nu, né? Só com microscópio. Então os ácaros estão presentes então, no ambiente. A poeira, a fumaça, o pólen, né, das flores, e o mofo, que é o bolor. Qual será que causa a asma e qual será que causa a faringite? Pensem um pouquinho. Qual que eu vou colocar aqui e qual que eu vou colocar aqui? Já sabem? Vamos lá então. Quem será o agente causador da asma?
Será que são as bactérias e os vírus? Ou são esses agentes aqui? A resposta é ácaro, poeira, fumaça, pólen e mofo podem vir a causar, então, a asma. E as bactérias e vírus é que são agentes infecciosos da faringite. É claro que a faringite, conhecida popularmente como dor de garganta, nem sempre ela é causada por bactérias e vírus. Às vezes você falar muito alto, gritar por muito tempo, ou então o clima frio pode causar a faringite. Porém, um dos agentes infecciosos causadores da faringite são bactérias e vírus. Ok? A primeira tá ok? Entenderam? Vamos então agora para o local de infecção. Essa tá bem fácil, olha só. A gente já sabe que a asma é nos bronquíolos. Olha, bronquite e faringite. Essa tá bem fácil, tá de graça. Vamos lá então. Bronquite. Por que eu fiz essa questão? Para vocês entenderem a relação do nome. Bronquite ataca o quê? E a faringite? Simples, né? Então, por exemplo, a faringite é a inflamação, a infecção da faringe, a região da garganta. E os brônquios é a bronquite. Então, a secreção acumulada de muco nos brônquios é que vem a causar a bronquite e por isso aquela tosse, onde a pessoa quer, né, fica incomodada, aquela tosse, então, porque os brônquios estão com secreção de muco. Por isso que utiliza aquele medicamento naquelas bombinhas que é para desobstruir os brônquios e facilitar então essa passagem do ar e a eliminação desse muco. Agora vamos aos sintomas. Nós temos duas opções. Faltam os sintomas de quem? Da asma e os sintomas da faringite. Essa também não é difícil. Falta de ar e tosse seca. Será que o que está a falta de ar? Será que é a asma ou é a faringite? E a dor de garganta e dificuldade para engolir? Qual será? O que você responderia? Qual que você colocaria aqui no sintoma da asma e qual você colocaria no sintoma da faringite? Leiam bem, ó. Falta de ar e tosse seca, dor de garganta e dificuldade para engolir. Fácil? Mais ou menos? Vamos lá então. A falta de ar é a asma, é uma característica de quem tem asma sabe, é a falta de ar, aquela dificuldade para respirar e aquela tosse seca também. E a dor de garganta e a dificuldade para engolir é quando você está com faringite. Então você vai engolir alguma coisa, dói, algo gelado, né? Então pode ser uma infecção, e aí tem que tomar antibiótico, mas sempre com prescrição médica. O antibiótico ele é proibido a venda em farmácias sem a receita médica. Então não se pode automedicar, principalmente com antibióticos. E a dificuldade para engolir e a dor de garganta, então, é a faringite. Fechando, então, aqui a nossa tabela. Então, ficou assim. A asma, agente causador, ácaros, poeira, fumaça, pólen, mofo. A região atingida são os bronquíolos, o final lá dos brônquios, e falta de ar e tosse seca. A bronquite é quando o muco fica acumulado nos brônquios, causando a tosse. E a faringite, causada por bactérias e vírus, ataca a faringe e a dor de garganta e a dificuldade para engolir. Ok? Ficou claro? Será que você apresenta alguma doença dessas? Fechou? É isso mesmo que vocês sentem? Ok. Vamos então agora para a segunda planilha, que é esta com mais 3 doenças. A laringite, a rinite e a sinusite. A laringite já está dizendo ali, ó, o local é a laringe. A laringe é assim, então tem a garganta, aí tem aquela válvula epiglote que abre e fecha. A epiglote ela vai determinar então para onde vai o ar e para onde vai o alimento. Eles vão para lugares diferentes. O ar tem que ir para laringe e traqueia.
O alimento vai para o esôfago, depois vai para o estômago e o ar vai para os pulmões. A laringe é onde ficam as nossas pregas vocais, chamadas anteriormente de cordas vocais, e é onde sai o som que produzido, que vem o ar lá dos pulmões, quando passa pela laringe, onde tem as pregas, é que emitem os nossos sons, a nossa voz. E é lá na laringe, que é a região, então, um pouco antes da traqueia. Então a laringite acontece lá. A rinite, eu não tenho o agente causador e nem o local, mas eu tenho sintomas, que é coriza, espirros e coceira no nariz. Então, às vezes, quem tem rinite vai num lugar fechado, tem poeira, perfume, um cheiro muito forte, já começa então a coçar o nariz. É a rinite, que é uma alergia. E a sinusite, o agente causador, então, são infecções, alergias e germes, que podem causar, então, a sinusite. Vamos, então, completar o quadro como nós completamos o quadro anterior. Nós temos aqui agente causador. Primeiro, então, a laringite e a rinite. Ácaros, poeira, pólen e perfume. Lembra que eram os mesmos agentes da doença anterior. E vírus, esforço vocal e alérgenos. Qual será que causa a laringite e qual será que causa a rinite? Quando eu falei que a laringe tem as pregas vocais, já ajudei um pouquinho na resposta. Então leiam mais uma vez e tentem relacionar qual é o agente causador da laringite e da rinite. Ok? Já sabem? Vamos então. A rinite, ácaros, poeira, pólen e perfume. Ó, podem ver que está bem relacionado com os sintomas. Aquela poeira, aquele perfume, o pólen, faz então espirrar, o nariz escorre, dá coceira no nariz. Então a laringite, vírus, esforço vocal. Quem vai, por exemplo, a um jogo de futebol, grita muito, torce bastante, sente aquela dor, não sente? A voz fica rouca, não fica rouca quando você, no outro dia, na segunda-feira, por exemplo, se o jogo foi no domingo, ela tem aquela voz rouca. Por quê? Porque gritou demais, vibrou muito com o time, atacou então as pregas vocais, atingindo a laringe. Não necessariamente, nesse caso, tem infecção de vírus. Pode ser simplesmente por um esforço vocal. É por isso que, por exemplo, quando algum cantor vai se apresentar, ele tem que fazer aquele aquecimento vocal. Porque se ele vai cantar um show de 1 hora e meia, 2 horas, vai ficar rouco e vai prejudicar as pregas vocais. Então tem que sempre fazer aquele aquecimento, aquele treinamento vocal antes de fazer algum esforço. O que a gente não faz, se você vai no estádio de futebol, você não vai ficar preparando a voz para ir no jogo. Você deixa rolar lá e depois sofre as consequências, não tão sérias, mas tem aquela rouquidão. Não tem? Garanto que vocês já foram a algum show e já ficaram assim, com aquela voz rouca atingindo a laringe. Agora, o local. Já sabemos que a laringite é a laringe. E a rinite e a sinusite. Olha, os nomes são parecidos. Rinite e sinusite. Mucosa dos seios da face. Fica aqui, ó. Aqui nessa região são os seios da face. E a mucosa do nariz. Ambos atingem a mucosa. Um na região mais do nariz e a outra mais aqui por cima, na testa, mais em volta do nariz. Qual será que é o seio da face e qual é a mucosa do nariz? Será que é a rinite ou a sinusite? Sabem essa? Um tempinho para pensar então. Quem tem rinite sabe. Ou sinusite. Vamos lá? Os seios da face é a sinusite. É uma dor bem forte nessa região. Já a rinite é a mucosa do nariz. Então, nós já preenchemos a terceira linha. A segunda doença, que é a rinite. Então, a rinite pode ser causada por ácaros, poeira, pólen, perfume e outros agentes também. É a mucosa do nariz. Por isso, a coceira, o espirro e a coriza, porque a rinite atinge a região nasal, que é o início da via respiratória. Agora vamos completar, então, a laringite e a sinusite com os sintomas. Quem prestou atenção vai responder com muita facilidade.
rouquidão na voz e dor de garganta. E a segunda, dor de cabeça, secreção e congestão nasal. Qual desses sintomas é desenvolvido quando se tem a laringite e qual é pela sinusite? Sabem a resposta? Sabem? Vamos lá então. A rouquidão é a laringite. Lembra do jogo de futebol? O show que você foi? E a dor de cabeça, secreção e congestão nasal é a sinusite. Completamos então mais um quadro. Laringite, o agente causador, como o nome diz, laringite, rouquidão na voz e dor de garganta. A rinite, causada por ácaros, poeira, pólen e perfume, atinge a mucosa do nariz, causando coriza, espirros, coceira no nariz. E por último, a sinusite, infecções, alergias, germes, mucosa dos seios da face e a dor de cabeça, secreção e congestão nasal. Acertaram tudo? Eu tenho certeza que, se não acertaram tudo, acertaram a maioria, certo? Então vamos para a nossa próxima atividade, que é uma pergunta e é uma atividade para vocês fazerem durante a semana também. Nós já temos 3 atividades com essa próxima agora. A primeira é praticar atividades físicas controlando a respiração. A segunda é fazer aquela produção de texto sobre aquele título da temperatura fria com as doenças respiratórias. E a terceira vai ser essa atividade que eu vou passar para vocês agora. Tá? Então você tem que escrever no caderno. A pergunta dessa atividade é o seguinte: como evitar doenças respiratórias? Por que é interessante responder isso daí? Se você sabe como se adquire, ambiente fechado, não lavar as mãos direito, aglomeração, colocar a mão no nariz, colocar a mão nos olhos, na boca, porque os vírus e bactérias estão presentes na nossa mão o tempo todo. Então, lavar a mão e utilizar o álcool gel elimina esses agentes. Então, tem que fazer isso com frequência. Então, se você sabe como você pega a doença, é muito importante saber como você evita, para que você não possa adquirir essa doença. Então, como evitar doenças respiratórias? Então, pegue o caderno de vocês, escrevam número 2, escreva o que representa cada imagem, letra A, letra B e letra C.
Após copiar o A, B e o C, copie no caderno D, E, F, G e H. Então, pelo título da questão, escreva o que representa cada imagem. Já sabe o que é para fazer. Vão ter 8 imagens, A, B, C, D, E, F, G, H, representando cada imagem. E vocês vão escrever o que essa imagem tem a ver com prevenção, para evitar a doença. Eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, depois eu vou deixar no final as 8 imagens e vocês vão relacionar cada imagem com o que ela tem a ver com prevenção de doenças respiratórias. A primeira imagem é essa daí. Então vocês vão escrever lá na letra A no caderno o que essa imagem tem a ver com prevenção de doença respiratória. Na letra B é esta imagem aí. O que significa essa imagem? A terceira imagem, letra C, lá no caderno escrevam o que tem a ver essa imagem com prevenção de doença respiratória. Assim como a letra D, olha essa imagem. A letra E, a letra F, a letra G e a letra H. Então agora eu vou deixar na tela as 8 imagens. Olha só, na primeira imagem nós temos então, esse senhor, ele está onde? Em que lugar que ele está? Recebendo alguma coisa. O que tem a ver essa imagem com doença respiratória? A letra B está bem fácil. Mas o que ela tem a ver com doença respiratória? Não é só escrever o que está acontecendo aqui, tem que me dizer o que ela tem a ver com a prevenção da doença. A letra C é uma parte do corpo. O que tem a ver com prevenção? A letra D, olha o que essa garota está fazendo. Relaciona o que tem a ver. A letra E, olha só a imagem. A letra F, dá para identificar o que é? Consegui identificar, né? O que ela tem a ver com a doença respiratória? A letra G, o que será que tem a ver? Será que a letra G é a mais difícil? O que tem a ver essa imagem com prevenção de doença respiratória? E o H, olha o que tem ali sobre uma mesa, uma superfície. Então, olhem bem essas imagens e no caderno, lá na letra A até a letra H, escrevam uma linha, 2 linhas, relacionando as imagens à prevenção de doenças respiratórias.
Então essa é a última atividade da aula de hoje e vai ficar para realizar então durante a semana. Será que as imagens ficaram bem claras? É fácil identificar as imagens, mas às vezes relacioná-las com a prevenção é essa a questão. Então, fique para casa. Eu quero agradecer a participação de vocês na aula. Podem encaminhar, quem for realizar a atividade, podem encaminhar que eu mostro também na próxima aula. Eu quero agradecer a participação, a paciência, a audiência. Tenham uma excelente semana com muita saúde e muito obrigado.